Você já passou a vida inteira sentindo que era a segunda opção da família? Tipo aquele filho que nunca é a primeira escolha, que sempre fica em segundo plano enquanto o irmão mais novo brilha? Pois então, essa foi minha vida inteira. Meu nome é André. Tenho 35 anos. E eu nunca fui o filho escolhido. Nunca fui o favorito. Nunca fui o talentoso. Nunca fui aquele que meus pais mostravam com orgulho para os amigos. Mas aí chegou o momento em que tudo desmoronou, e adivinha quem teve que salvar todo mundo? Exatamente. Eu. O filho esquecido. O filho ignorado. O filho que ninguém achava que servia para nada. Antes de continuar, se inscreve no canal agora mesmo e deixa ali nos comentários de onde você tá assistindo. Sério mesmo. Quero saber quem tá aqui comigo compartilhando essa jornada. E olha, fica até o final porque quando você descobrir como eu salvei a família que nunca me valorizou, você vai entender que às vezes os heróis são exatamente aqueles que ninguém esperava. Então assim, desde pequenininho eu sempre fui tipo a sombra do meu irmão mais novo. O Gabriel nasceu quando eu tinha 3 anos, e cara, desde o primeiro dia ele roubou a cena completamente. E não tô falando daquele ciúme normal de irmão mais velho não. Tô falando de favoritismo claro, óbvio, que todo mundo via mas ninguém admitia. O Gabriel era tipo o filho perfeito, sabe? Bonito, inteligente, talentoso em tudo que ele tocava. Ele tirava notas excelentes, sem nem se esforçar muito. Era bom em esportes. Tocava violão como um profissional aos 12 anos. Fazia amigos facilmente. E eu? Eu era o filho mediano. Notas ok, nenhum talento especial. Meio tímido, meio desajeitado. Tipo aquele que existe mas não chama atenção pra nada. E meus pais, olha, eles nunca foram ruins comigo. Tipo, não era abuso nem nada assim. Mas a diferença no tratamento era gritante. Quando o Gabriel ganhava nota 10, tinha comemoração, jantar especial, meu pai saía contando pra todo mundo. Quando eu ganhava nota 8, que era bem difícil pra mim, era só um bom trabalho, filho, e pronto. Sem festa, sem orgulho visível. As fotos na parede da sala, tipo umas 20 do Gabriel em vários momentos da vida dele. E de mim? 3. E olha que eu sou o mais velho. Devia ter mais fotos minhas, né? Mas não. Era tudo Gabriel, Gabriel, Gabriel. Quando chegou a hora de escolher faculdade, meu pai fez questão de falar que pagaria qualquer universidade particular que o Gabriel quisesse. Você tem potencial, filho. Merece o melhor. Mas pra mim, André, tem universidade pública boa. Você vai se dar bem lá. Não que universidade pública seja ruim, longe disso. Mas o contraste era óbvio. Então assim, eu fui crescendo com essa sensação constante de ser a segunda opção. De nunca ser bom o suficiente. De sempre estar competindo por migalhas de atenção que o Gabriel nem precisava se esforçar para conseguir em abundância. E o pior? O Gabriel era gente boa. Ele nunca foi babaca comigo. Nunca esfregou o favoritismo na minha cara. Na verdade, acho que ele nem percebia direito. Para ele era normal ser tratado como príncipe, porque sempre foi assim. Ele até tentava me incluir em coisas, me convidava para sair com os amigos dele, mas eu sempre recusava porque me sentia tipo o irmão perdedor sendo carregado por pena. Quando o Gabriel tinha 18 e eu 21, aconteceu algo que tipo solidificou ainda mais o favoritismo. Ele ganhou bolsa integral numa das melhores universidades particulares do país. Tipo, bolsa completa por mérito acadêmico. Meu pai chorou de orgulho. Minha mãe ligou para todos os parentes para contar. Fizeram um jantar enorme para comemorar. Eu tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego. Não era nada demais. Assistente administrativo, salário básico. Mas era meu primeiro emprego de verdade, sabe? Mencionei no jantar de comemoração do Gabriel. Meu pai deu tapinha no meu ombro e disse: "Que bom, filho." Mas a conversa voltou pro Gabriel em 2 segundos. Foi nesse dia que eu meio que aceitei meu papel na família. Eu era o filho de apoio. O que existia, mas não brilhava. E decidi que ia parar de tentar competir. Ia só viver minha vida, fazer minhas coisas, e aceitar que nunca ia ser o favorito. E foi exatamente isso que fiz. Foquei no trabalho. Trabalhei muito, fiz horas extras, aprendi tudo o que podia. Enquanto o Gabriel estava na universidade vivendo vida de estudante, eu estava construindo carreira.
Lentamente, mas construindo. Saí de assistente para analista, depois coordenador, depois gerente. Levou anos, mas eu cheguei lá. Mas meus pais mal perceberam, porque no mesmo período o Gabriel estava se formando com honras, fazendo mestrado, publicando artigos acadêmicos, virando tipo estrela na área dele. E toda vez que a família se reunia, era sobre as conquistas dele. Minhas promoções no trabalho eram tipo nota de rodapé. Aí quando eu tinha 28 e o Gabriel 25, ele foi oferecido posição incrível numa empresa multinacional. Salário absurdo, benefícios incríveis, escritório em São Paulo, tudo muito chique. Meus pais estavam nas nuvens. O filho prodígio deles tinha conseguido. Mas aí, tipo 6 meses depois de começar nesse emprego novo, o Gabriel me ligou. E pela primeira vez na vida, ele soou vulnerável. André, cara, eu preciso conversar com você. Mas não pode contar para os nossos pais ainda. Marcamos de nos encontrar num bar. E quando ele chegou, dava para ver que estava mal. Olheiras, roupa amarrotada, ar de quem não dormia direito há dias. O que aconteceu? Eu perguntei, já preocupado. E aí ele me contou. O emprego dos sonhos dele era pesadelo completo. O chefe era abusivo, as demandas eram impossíveis. Ele estava trabalhando tipo 16 horas por dia, tendo ataques de pânico, sem conseguir dormir. E o pior, ele tinha acabado de ser diagnosticado com burnout severo e depressão. Eu preciso sair de lá, ele disse, voz quebrando. Mas se eu sair, vou decepcionar todo mundo. O pai fica falando para todo mundo sobre meu emprego incrível. A mãe já está planejando minha vida inteira baseada nisso. Como eu vou falar para eles que falhei? Você não falhou, eu disse imediatamente. Você está doente. Precisa cuidar da sua saúde. Mas eu sempre fui o filho perfeito, ele disse, lágrimas começando a cair. Não posso ser o filho que falha. Esse sempre foi seu papel, não meu. E olha, aquilo doeu. Doeu pra caramba. Porque era verdade. Eu sempre fui o filho que não atendia expectativas. E ele sabia disso. E tava tipo usando como exemplo do que ele não podia se tornar. Mas ao mesmo tempo, eu vi meu irmão quebrando. E todas as mágoas que eu tinha ficaram em segundo plano. Gabriel, escuta. Você precisa sair desse emprego. Precisa se tratar. E eu vou te ajudar com isso, ok? Nos próximos meses, eu tipo me tornei sistema de suporte dele. Ele pediu demissão, o que causou drama enorme com meus pais que não entendiam por que ele estava desperdiçando oportunidade incrível. Mas eu defendi ele. Falei sobre burnout, sobre saúde mental, sobre como sucesso profissional não vale nada se você está se destruindo no processo. Meus pais não gostaram muito da minha intromissão. Você não entende, André, meu pai disse. Você nunca teve oportunidade como a que Gabriel tinha. Não dá para simplesmente jogar fora assim. Ele não tá jogando nada fora. Eu respondi, mais firme do que nunca tinha sido com meu pai. Ele tá salvando a própria vida. Então assim, o Gabriel se mudou de volta para nossa cidade. Começou terapia intensiva. E como ele não tinha dinheiro guardado porque tinha gastado tudo tentando manter aparências em São Paulo, eu ajudei financeiramente. Paguei parte da terapia dele. Deixei ele ficar no meu apartamento por alguns meses. Ajudei ele a se reerguer. E pela primeira vez na vida, os papéis se inverteram. Eu era o que tinha estabilidade, o que tinha recursos, o que estava ajudando. E o Gabriel, o filho perfeito, estava precisando de resgate. Mas aí as coisas pioraram antes de melhorar. Meu pai teve AVC súbito, derrame sério que deixou ele parcialmente paralisado do lado esquerdo. Minha mãe entrou em pânico total. E o Gabriel? Ainda estava muito frágil emocionalmente para lidar com crise familiar grande. Então adivinha quem assumiu tudo? Eu. Eu lidei com médicos, hospitais, fisioterapeutas. Pesquisei os melhores tratamentos, os melhores especialistas. Reorganizei as finanças da família porque meu pai não podia mais trabalhar. Ajudei minha mãe a adaptar a casa para acessibilidade. E fiz tudo isso enquanto mantinha meu emprego e ainda ajudando o Gabriel com recuperação dele. Foi tipo um malabarismo insano, mas eu fiz. Minha mãe, pela primeira vez, começou a me ver diferente. André, eu não sei o que faríamos sem você, ela disse uma noite chorando.
você tá segurando tudo junto. E tinha uma parte de mim que queria gritar: finalmente! Finalmente vocês percebem que eu existo, que eu tenho valor. Mas outra parte só queria fazer o que precisava ser feito porque era minha família, apesar de tudo. Aí, tipo, uns 6 meses depois do AVC do meu pai, quando as coisas estavam começando a estabilizar um pouco, meu pai me chamou para conversar sozinho. Ele ainda tinha dificuldade para falar por causa do derrame, mas conseguia se comunicar. E com voz meio arrastada ele disse: André, eu devo te pedir desculpas. Eu fiquei quieto, deixando ele continuar. Eu sempre te tratei como segunda opção. Sempre coloquei Gabriel num pedestal. E foi errado. Você sempre foi filho tão bom quanto ele, mas eu não via. Ou não queria ver. E agora, quando tudo desmoronou, foi você quem salvou a gente, não o Gabriel. Você. E cara, as lágrimas começaram a cair do rosto dele. Me desculpa por ter demorado tanto tempo para valorizar você. Me desculpa por ter feito você se sentir menos importante. Porque você não é. Você nunca foi. E eu chorei também. Chorei todas as vezes que me senti invisível. Todas as vezes que me senti insuficiente. Todas as vezes que quis desesperadamente que meu pai me visse da mesma forma que via o Gabriel. Eu te perdoo, pai. Eu disse. E era verdade. Porque guardar rancor não ia mudar o passado. E ele estava ali, vulnerável, tentando consertar. Nos meses seguintes, minha relação com meus pais mudou completamente. Eles começaram a me perguntar sobre meu trabalho, meus planos, minha vida. Começaram a me incluir em decisões familiares de verdade, não só como ajudante, mas como voz igual. E o Gabriel? Ele se recuperou. Lentamente, mas se recuperou. Conseguiu emprego novo, dessa vez em ritmo mais humano. Começou a namorar alguém legal. Reconstruiu a vida dele. E ele sempre fez questão de creditar parte da recuperação dele ao apoio que eu dei. Você me salvou, mano, ele disse uma vez. Quando eu tava afundando, você jogou corda. E nem piscou, mesmo eu tendo sido sempre o favorito. Isso é tipo... Isso diz tudo sobre quem você é. E aí tinha algo interessante nisso tudo. Porque durante tanto tempo, eu tinha inveja do Gabriel, do tratamento que ele recebia, da atenção que ele tinha. Mas quando ele precisou, quando realmente precisou de alguém, ele veio pra mim. Não pros nossos pais. Pra mim. Porque confiava em mim de jeito que não confiava neles. Hoje, tipo 4 anos depois de tudo isso, nossa família é completamente diferente. Meu pai se recuperou bastante, ainda tem limitações, mas tá ativo. Minha mãe desenvolveu apreço novo por mim que antes não tinha. E o Gabriel e eu somos mais próximos do que nunca fomos quando crianças. Mas teve um momento decisivo nessa história toda que quero compartilhar. Foi tipo 2 anos depois do AVC do meu pai, quando a gente estava tendo jantar de família normal. E do nada, minha mãe levantou a taça e fez brinde. Quero fazer brinde ao André, ela disse. E todo mundo parou para ouvir. Por anos, eu não dei o valor que devia. Sempre achei que filho bem-sucedido era o que tinha diplomas e títulos e salários altos. Mas aprendi que filho bem-sucedido de verdade é o que aparece quando você precisa. É o que segura a família quando tudo tá desmoronando. É o que ama incondicionalmente mesmo quando não é amado da mesma forma de volta. Ela começou a chorar. André, você salvou essa família. Salvou seu irmão da depressão. Salvou seu pai do desespero. Me salvou do colapso. E fez tudo isso sem reclamar. Sem jogar na nossa cara que a gente nunca te tratou como deveria. Você é tipo o herói silencioso da nossa família. E eu sinto muito, tanto mesmo por ter demorado tanto tempo para ver isso. E ali, naquele momento, todo mundo chorou. Meu pai, minha mãe, o Gabriel, eu. Porque era reconhecimento que eu tinha esperado a vida inteira. Mas também era reconhecimento que eu não precisava mais da mesma forma desesperada. Porque eu tinha aprendido meu próprio valor independente da validação deles. Então assim, teve consequências interessantes de tudo isso. Meus pais mudaram o testamento deles. Antes, estava tudo meio dividido igualmente, mas com alguns benefícios extras pro Gabriel. Agora tá completamente igual. E eles fizeram questão de me dizer isso. Não porque eu perguntei, mas porque queriam que eu soubesse que me viam como igual. E nas reuniões de família agora, não é só sobre o Gabriel.
Perguntam sobre meu trabalho, meus planos, minha namorada. Querem realmente saber, não só fazer pergunta educada antes de voltar pro assunto Gabriel. Mas sabe o que é mais legal nisso tudo? É que eu não fico mais esperando validação deles. Tipo, é bom receber, claro que é, mas não preciso mais daquilo para me sentir completo. Porque aprendi que meu valor não depende de eles reconhecerem ou não. Aprendi que ser filho esquecido, filho ignorado, filho de segunda opção, não diz nada sobre quem eu sou de verdade. Diz sobre limitações deles, em ver além de aparências superficiais de sucesso. E aprendi que quando a tempestade vem, e ela sempre vem eventualmente, não são os diplomas, ou os salários, ou os talentos que salvam a família. É a lealdade. É a presença. É o amor que continua amando mesmo quando não é correspondido da mesma forma. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já se sentiu como filho esquecido, como a segunda opção, como aquele que ninguém valoriza, deixa teu like aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa ouvir que seu valor não depende de reconhecimento dos outros. E se inscreve no canal porque aqui a gente conta histórias reais sobre superação, sobre encontrar seu próprio valor, sobre ser herói mesmo quando ninguém tá olhando. Porque olha, no final das contas, nunca fui o filho escolhido. Mas quando realmente importou, quando a família inteira estava desmoronando, fui eu quem salvou todos. Não porque queria provar algo, não porque queria finalmente ser visto, mas porque era o certo a fazer. E isso diz mais sobre caráter do que qualquer conquista profissional ou talento natural jamais poderia dizer. Obrigado por ficar até o final, por ouvir minha história, por entender que às vezes os heróis são exatamente aqueles que ninguém percebe até o momento crucial, e que ser subestimado não significa ser sem valor. Significa apenas que as pessoas ao redor ainda não aprenderam a ver o que realmente importa. Até a próxima. E lembra, você tem valor. Independente de alguém reconhecer ou não. Seu valor é intrínseco, é real, é poderoso. E um dia, quando importar de verdade, todos vão ver o que você sempre foi. Um herói silencioso, esperando o momento certo para brilhar.